Tá vazio? O orçamento está apertado? Nós temos a solução. Monteiro Supermercados, a maior rede de supermercados da cidade. Entrega em domicílio, atendentes capacitados e, claro, preço baixo todo dia. Aproveite nossa terça da padaria, a quarta da feira e o fim de semana do churrasco. Acesse o nosso site monteirosupermercados.com ou acompanhe nossas promoções e ofertas pelo facebook.com/monteiro.guararema. Faça já o seu cartão Monteiro e tenha 45 dias para pagar, além de produtos do bazar em até 3 vezes sem juros. Endereços: Rua Capitão Alberto Aguiar Weisson, número 131, Centro. Avenida Doutor Ademar de Barros, número 441, Itapema. Rua Doutor Silva Pinto, número 206, Centro. Monteiro Supermercados, um jeito novo de comprar. ZYM 759, 87,9 MHz. Rádio Mega FM, Guararema, São Paulo. Mega FM. Uma e 5. Começa agora na Mega FM mais uma edição do Jornal Novo Tempo no Ar. Toda a tradição do seu jornal impresso com notícias diárias, utilidade pública, matérias e entrevistas exclusivas. Você fica sabendo tudo o que acontece em Guararema e região, no Brasil e no mundo. Jornalismo feito com seriedade e credibilidade. Muito boa tarde a todos que estão conectados aqui no 87.9 MHz, também no nosso Facebook, facebook.com/Novo Tempo Oficial. Essa é uma edição especial do Jornal Novo Tempo no Ar, que está suspenso temporariamente. Nós estamos reformulando o Jornal Novo Tempo no Ar. Em breve entrará um novo formato aqui na Mega FM. Mas o assunto de hoje, que como responsabilidade da mídia local, né, e também agora pelo Facebook, né, nacional, que tem o Jornal Novo Tempo, é tirar as dúvidas e esclarecer para todos os nossos ouvintes o atentado, podemos chamar assim, que o Trump realizou ontem à noite na Síria. E ao convite, o nosso apresentador do Gran Reserva, Luiz Gustavo, está aí para poder interagir com nossos ouvintes e também responder algumas perguntas que nós levantamos para falar desse delicado assunto. Boa tarde, Luiz, agradeço o convite, agradeço a aceitação do convite. Muito obrigado. Boa tarde, Júnior, boa tarde, telespectadores, ouvintes, tal. É um prazer estar retornando à bancada do jornal, embora o assunto seja muito sério e muito triste. Estamos aí para tentar entender tudo isso que está acontecendo na Síria. Vamos aí, eu e o Júnior vamos tentar explicar alguma coisa para vocês. E por favor, vocês aí que quiserem participar nos comentários, né, o nosso WhatsApp novo, que é o 954345317, envie a sua mensagem e envie seus comentários para esse assunto delicado aí, você que não está entendendo muito o que está ocorrendo. Luiz, um assunto importante, vamos começar aí. Como que foi o ataque que aconteceu na Síria? Júnior, então, na madrugada desta sexta-feira, né, horário sírio, os Estados Unidos lançaram 59 mísseis contra uma base militar na Síria, em retaliação ao suposto ataque químico atribuído ao governo de Bashar al-Assad, ocorrido na última terça-feira lá na Síria também. O bombardeio foi ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, né, famoso Donald Trump. Esse cara ainda vai dar muito o que falar ainda, é muito problema pra gente. Que até então ele chamava o Assad como um aliado na guerra contra o terror, né, até anteontem, isso, né. Os mísseis Tomahawk foram disparados de 2 navios de guerra americanos estacionados no mar Mediterrâneo. Em pronunciamento, o presidente Trump classificou o ocorrido como uma afronta à humanidade, ocorrido ataque químico, né, que ele está retalhando. E acrescentou: quando você mata crianças inocentes, bebês pequenos, etc., isso passa dos limites. E aí talvez dele ter feito essa
palhaçada que realmente eu não imaginaria que ele chegaria a tal ponto. A gente pode esperar atitudes assim do Trump, né? Ele é um republicano de carteirinha e o republicano gosta da guerra. Infelizmente, o americano republicano gosta da guerra. Então, não se surpreendam, pessoal, se novos ataques acontecerem não só à Síria, quanto também a outros países e principalmente ao Estado Islâmico. Luiz, nos fale um pouco sobre a Síria. Júnior, a República Árabe da Síria é um país localizado na Ásia Ocidental, na região conhecida como Oriente Médio. Faz fronteira com o Líbano e o Mar Mediterrâneo a oeste, a Turquia ao norte, o Iraque a leste e a Jordânia ao sul, e Israel ao sudoeste. A capital da Síria é Damasco, seu presidente é o ditador Bashar al-Assad, e a Síria tem hoje uma população estimada em 22 milhões, falando a língua árabe. E quais os outros países que compõem a tumultuada região do Oriente Médio? Realmente essa região é muito tumultuada, o xadrez jogado lá é complexo, viu? A política internacional lá é muito complicada, porque é uma região em constantes problemas de guerra, de manifestações, de guerras religiosas, então é complicado. Essa região, né, conhecida como Oriente Médio, está localizada na porção oeste do continente asiático, né, conhecida como Ásia Ocidental. Possui extensão territorial de mais de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, com população estimada em 260 milhões de habitantes. É composta por 15 países: Afeganistão, que está em guerra, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. E qual a dimensão da colônia síria no Brasil? Bom, a colônia síria no Brasil é muito representativa. De acordo com o registro estatístico do governo, de 1892, né, final do século XIX, quando os sírios começaram a desembarcar no Brasil, até 1979, desembarcaram aqui 24.500 sírios aproximadamente. Mas hoje, estima-se que a colônia síria no Brasil tenha cerca de 1 milhão de pessoas, entre os imigrantes, seus descendentes e refugiados recentes também, que temos recebido muitos refugiados sírios ultimamente. Quais são as consequências do ataque químico que gerou essa retaliação por parte dos Estados Unidos? De acordo com o grupo britânico de monitoramento do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, 86 pessoas, 27 delas crianças, foram mortas no incidente químico em Khan Sheikhoun, na província de Idlib. Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a instituição de caridade médica Médicos Sem Fronteiras disseram que algumas das vítimas apresentavam sintomas consistentes de exposição a agentes que afetam o sistema nervoso, né? Provavelmente oriundo de ataque com gás sarin. O ministro da Justiça da Turquia, Bekir Bozdagh, disse que as necrópsias realizadas nos corpos de 3 vítimas confirmaram que armas químicas foram usadas e que as forças de Assad foram as responsáveis pelo ataque. Ele não deu mais detalhes. 32 pessoas foram levadas para a Turquia para tratamento. 3 delas já morreram. Vou pedir para você que está conectado no nosso Facebook compartilhar este vídeo, porque é de grande importância todo mundo entender o que está acontecendo, né? Um abraço para o Chico Dancunha, a Sandra Bassan, a Ivete Bezerra, o Cledson e a Camila, Gislene Norte, Carlos Eduardo, Antônio Michalowski Jr. É isso? Sei lá, complicado, né? Deve ser lá também da região. Da Síria também. Né? E o que dizem aí os russos, grandes aliados da Síria? Realmente o principal aliado do presidente sírio Bashar al-Assad é o presidente russo, né, o Vladimir Putin. A Rússia reconheceu que os aviões sírios atacaram Khan Sheikhoun, mas diz que a aeronave atingiu um depósito que produzia armas químicas para serem usadas por militantes no Iraque.
A aviação da Síria fez um ataque contra um grande depósito de munição terrorista e uma concentração de equipamento militar nos subúrbios a leste da cidade de Khan Sheikhoun, que é na Síria mesmo. Então é o governo sírio atacando os rebeldes dentro do Estado sírio, né? Dentro dos limites territoriais da Síria. Foi isso que informou o porta-voz de defesa do Ministério da Defesa russo, Igor Koneshikov. O presidente Assad já usou armas químicas antes? O governo sírio já foi acusado por potências ocidentais de disparar foguetes de sarin, que é o composto químico que age no sistema nervoso, em Ghouta, Damasco, matando centenas de pessoas em agosto de 2013. O presidente Assad negou a acusação e culpou os rebeldes, né, sírios mesmo, mas concordou em destruir o arsenal químico da Síria. Apesar disso, a Organização pela Proibição de Armas Químicas continuou a reportar o uso de produtos químicos tóxicos em ataques no país. Qual que era a situação da Síria antes da guerra e o que levou ao conflito? A Síria, antes da guerra, antes do início desse conflito, muitos sírios se queixavam de um alto nível de desemprego, corrupção em larga escala, falta de liberdade política e repressão. Até parece com o nosso país, né, Júnior? Pelo governo de Bashar al-Assad, né, que havia sucedido seu pai, Hafez al-Assad, em 2000. Então, a Bashar al-Assad está na presidência da Síria, né, o ditador, desde 2000, e sucedeu seu pai. Em março de 2011, adolescentes que haviam pintado mensagens revolucionárias no muro de uma escola na cidade de Dera, no sul do país, foram presos e torturados pelas forças de segurança. O fato provocou protestos por mais liberdade no país, inspirados na conhecida Primavera Árabe, que foram manifestações populares que naquele momento se estendiam por todos aqueles países árabes que a gente falou, pela maioria deles, pelo menos. Quando as forças de segurança sírias abriram fogo contra os manifestantes, matando vários deles, as tensões se elevaram e mais gente saiu às ruas. Os manifestantes pediam a saída do ditador Bashar al-Assad. A resposta do governo foi o quê? Sufocar as divergências, né? Os seus inimigos, opositores, o que reforçou a determinação dos manifestantes. No fim de julho de 2011, centenas de milhares saíram às ruas em todo o país, exigindo a saída do ditador Bashar al-Assad. E como começou a guerra civil? À medida que os levantes da oposição aumentavam, a resposta violenta do regime do al-Assad se intensificava. Simpatizantes do grupo antigoverno começaram a pegar em armas, primeiro para se defender e depois para expulsar as forças de segurança de suas regiões. Assad prometeu esmagar o que chamou de terrorismo apoiado por estrangeiros e restaurar o controle do Estado da Síria. A violência rapidamente aumentou no país, grupos rebeldes se reuniram em centenas de brigadas para combater as forças oficiais e retomar o controle das cidades e vilarejos. Em 2012, os enfrentamentos chegaram à capital Damasco e em seguida à cidade do país chamada Alepo, que ficou muito famosa pelas crianças, tal, né? Tem muita imagem disso na mídia. O conflito já havia, então, se transformado em mais que uma batalha entre aqueles que apoiavam Assad e os que se opunham a ele. Adquiriu contornos de guerra sectária entre a maioria sunita do país e xiitas alauítas, o braço do islamismo a que pertence o presidente. Isto arrastou as potências regionais e internacionais para o conflito, conferindo-lhe outra dimensão. Em julho de 2013, as Nações Unidas informaram que o saldo de mortos já chegava, naquela época, a 90 mil pessoas. Qual que é o envolvimento das potências internacionais nessa história em específico? Ô Júnior, depois tem muito comentário aqui dos nossos ouvintes, né? Sim. O Júnior depois vai falar tudo isso, né? A verdade é que é uma salada de fruta. Na era Obama,
os Estados Unidos culpavam Assad pela maior parte das atrocidades cometidas no confronto. E exigiam que ele deixasse o poder como pré-condição para a paz. Já Donald Trump, por sua vez, até anteontem, como eu falei, dizia que derrubar o presidente sírio não era uma prioridade, mas sim derrotar o Estado Islâmico, né? Com certeza todos queremos, né, que o Estado Islâmico acabe. E que Assad era um aliado nessa batalha. Após o aparente ataque químico ocorrido na última terça-feira, porém o discurso do Trump mudou completamente, né? Já a Rússia apoia a permanência de Assad no poder, o que é crucial para defender os interesses de Moscou no país. Né? São grandes aliados, os dois presidentes, então por isso que a Rússia apoia o ditador Assad. O Irã, de maioria xiita, é o aliado mais próximo de Bashar al-Assad. A Síria é o principal ponto de trânsito de armamentos que Teherã envia para o monitoramento Hezbollah no Líbano. A milícia também enviou milhares de combatentes para apoiar as forças sírias. Então vê aí como a confusão é grande, não para por aí não. Qual que é o impacto da guerra? Não, então, mas essa confusão, antes de falar do impacto da guerra, a gente estima que os iranianos já tenham desembolsado bilhões de dólares para fortalecer as forças sírias, provendo assessores militares, armas, crédito e petróleo. Contrapondo-se à influência do Irã, a Arábia Saudita, né, que é um país rico e é o principal rival do Irã na região, tem enviado importante ajuda militar para os rebeldes, inclusive para os grupos radicais, né, talvez até o Estado Islâmico. Outro aliado importante dos rebeldes sírios, a Turquia, tem buscado limitar o apoio dos Estados Unidos às forças curdas, que acusam de apoiar rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Os rebeldes da oposição síria têm ainda atraído apoio em várias medidas de outras potências regionais como Catar e Jordânia. Você vê como é uma salada de fruta, é muita gente, né? E o partido do que aí? Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é um outro país, é o né, PT de lá, da região, é mais ou menos isso. Como você perguntou pra gente, o impacto dessa guerra. Infelizmente, né, o enviado da ONU para a Síria, Stefan de Mistura, estimou que a guerra já matou mais de 400 mil pessoas até agora. Segundo a ONU, até o final de 2016, mais de 5 milhões de pessoas haviam fugido do país, a maioria mulheres e crianças. Que a gente vê todos os dias na televisão, aqueles barcos, né, perdidos lá nos mares da Europa. Esse êxodo de refugiados, um dos maiores da história recente da humanidade, colocou sob pressão os países vizinhos, primeiramente, lógico, o Líbano, a Jordânia e a Turquia. Né? Então, primeiro esses refugiados fugiam para esses países que eram mais perto, lógico. Mas como a situação lá também não é muito tranquila, né? Hoje acredita-se que mais de 10% deles busquem asilo na Europa, provocando as divisões também, né, desentendimentos entre os países do bloco europeu sobre como dividir essa responsabilidade, né? Quem vai ficar com quem? Quanto cada país vai ficar com o refugiado, tal? A Alemanha lidera, né, a aceitação dos refugiados, mas a maioria dos outros países é contra. Então essa história realmente é muito complexa, João. Mas as estatísticas são terríveis, não param por aí? De jeito nenhum. A ONU diz que são necessários mais de 3,2 bilhões de dólares para prover a ajuda humanitária a 13,5 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de crianças no país. Então imagine, pessoal, tem 6 milhões de crianças só na Síria no meio dessa guerra. Além disso, 70% da população não tem acesso à água potável, 1 em cada 3 pessoas não consegue suprir as necessidades alimentares básicas, e mais de 2 milhões de crianças não vão à escola, e 1 em cada 5 em cada 5 indivíduos vive na pobreza. As partes em conflito têm complicado ainda mais a situação ao recusar o acesso das agências humanitárias aos necessitados, né? Essas ajudas internacionais que a ONU faz, os Médicos Sem Fronteiras, outros países, tal, e várias instituições como o Rotary, né, tentam ajudar, mas as forças dificultam essa entrada no país.
Você acha que vai ser rápida a solução desse conflito? De jeito nenhum. Esse conflito deve se perdurar por muito tempo ainda. É complicado porque as forças, né, dos Estados Unidos junto com a França e a Inglaterra, eles vêm bombardeando os sírios, os rebeldes, há uns 2 anos já. Mas a Rússia, que apoia o presidente sírio, também entra nessa briga. Então os Estados Unidos até então estava bombardeando só os rebeldes. Ontem ele bombardeou o governo. Então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, qual que é o próximo lance desse xadrez complexo que é a política internacional do Oriente Médio. O problema não é só atacar os rebeldes. Tem várias imagens que você vê crianças, né, sendo... Você coloca na posição como se fosse seu filho. Sim. São crianças ali que não sendo socorridas, então não está atacando um determinado alvo. Acaba sobrando... morrendo civis inocentes. Cada bomba, você pode ter certeza que muitos inocentes morrem também. Não são só as tropas do governo, nem só os rebeldes ou só o Estado Islâmico. Porque eles estão inseridos numa região, né, em várias regiões, no meio da população. Então acaba atingindo muito inocente. Por isso esse êxodo, né, esse pessoal saindo de lá. E o Brasil recebe muitos sírios, viu? Diz que o ano passado o Brasil recebeu mais de 3.000 refugiados sírios já. E como que você acha que fica a posição dos países? Um exemplo, ontem eu estava assistindo a Globo News e um comentarista falou que todos os países agora têm que tomar uma posição. Porque, confesso para você, foi um choque ontem à noite escutando essa notícia, né? Tudo bem que não estamos lá numa situação política muito favorável em nosso país, né? Porém, eu acho que o Brasil também e outros países têm que tomar uma posição de... Eu contra, lógico, qualquer tipo de guerra. Né? Como que você acha que essa estratégia política, né, todos os países, você acha que eles vão se posicionar? Ou você acha que eles vão ficar com medo dos Estados Unidos por ser uma grande potência econômica e poder influenciar nas negociações? Não, na verdade, os Estados Unidos lidera o mundo livre, né? E a ONU, o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir hoje ainda, ou até segunda-feira, para definir qual vai ser a estratégia da ONU que deve direcionar esses ataques americanos, né, e dos aliados inteiros. Então é um jogo muito complexo. Eu acho difícil existir um acordo no próprio Conselho de Segurança da ONU, porque envolve potências dos dois lados, russos e americanos e seus aliados, né? Na verdade, eu acho que vai começar uma disputazinha aí dentro da Síria. Vai começar um braço de ferro entre o Trump, o presidente americano, e o Putin, que é o presidente soviético. São duas pessoas que gostam de uma briga e as ideias deles são meio polêmicas, dos dois. E os próprios americanos ainda não tomaram posição, né? Não, os americanos, como foi muito recente, a gente vai começar a ouvir isso hoje à noite e tal, né? Qual é? Mas aquele negócio, boa parte dos americanos gosta de guerra, gosta de mostrar a força, né, a soberania da nação deles. Mas a grande maioria com certeza não apoia. Até vou pedir para nossa redação entrar em contato com alguém que está lá nos Estados Unidos e está sentindo esse ataque para poder participar com a gente e trazer um pouco do... Porque uma coisa, nós estamos aqui no Brasil, não, graças a Deus não passamos por isso, mas como a população de lá e os moradores, tanto os democratas quanto os republicanos, que os Estados Unidos é bem dividido nesses dois lados políticos, estão achando e dando a sua opinião sobre esse fato. Tem pergunta dos leitores, Júnior? Sim, temos. Carlos Eduardo, ele falou: qual que é a possibilidade das outras nações seguirem os Estados Unidos acatando instalações militares na Síria? Na verdade, Carlos, obrigado pela pergunta. Como eu já falei, os Estados Unidos, junto com a França e a Inglaterra, já vem bombardeando os rebeldes sírios há uns 2 anos, né? Os Estados Unidos realmente lidera esse pessoal. Por isso que existem esses ataques, né, do Estado Islâmico na França. Agora houve na Inglaterra, apesar que foi em inglês, mas, né, como se fala, ele é simpatizante do Estado Islâmico. Então, com certeza, se os Estados Unidos começarem a atacar essas instalações do governo da Síria, os países aliados também vão dividir, porque na verdade é uma força de coalizão, não é só os Estados Unidos. Esses mísseis Tomahawk
partiram dos navios americanos. Mas tem lá Força Aérea e Marinha da França e da Inglaterra também no Oriente Médio. Preparados para poder... Preparado para a qualquer momento também com grande possibilidade de atacarem. Bom, esse assunto não encerra por aqui, nós vamos continuar acompanhando e se precisar, vamos entrar no ar a qualquer momento. Obrigado pela participação de todo mundo, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, tá, para poder espalhar para as pessoas e começar a entender o que está acontecendo, porque na verdade a gente também está tentando entender, né, Luiz? A história é muito complexa, é até bom para a gente estudar um pouco de história, né? O Oriente Médio tem uma origem praticamente única lá dos fenícios e tal, mas é uma região muito tumultuada, principalmente pelas guerras religiosas, né? Se o pessoal entendesse que Deus é um só, né, cada um seguisse sua religião pacificamente como deveria ser, isso aí não existiria jamais. Mas lá é complicado, a começar do Estado de Israel para fora, é difícil lá. Só os países mais ricos que produzem mais petróleo lá, que é, né, os Emirados Árabes, o Catar, tal, né? Aquele pessoal que é um pouco mais de paz, mas toda a parte oeste aqui do Oriente Médio é complicada, viu? É difícil resolver esse conflito. Eu acho que nós não vamos ver a solução desse conflito, não, viu? Não tenho grandes esperanças disso, não. Bom, algum comentário final? Eu queria agradecer aí os ouvintes que mandaram essas perguntas, né? O assunto é sério, vamos torcer para que esses bombardeios parem logo, para que não aumente essa guerra, né? Você acha que pode ser um começo de uma terceira guerra ou não? Não vai chegar numa terceira guerra, mas você pode ter certeza que os Estados Unidos e a Rússia vão medir forças lá dentro da Síria, né? Um de cada lado tal, mas não vai existir uma terceira guerra, não. Isso eu acho que a gente está livre por enquanto. Então tá bom, muito obrigado pela audiência, todo mundo no 87.9 MHz, também no nosso facebook.com/Novo Tempo Oficial. Você aí que puder compartilhar esse vídeo, muito obrigado. E quarta-feira tem Gran Reserva, né, Luiz? Com certeza, quarta-feira aí teremos o Gran Reserva. Ainda a produção está aí, né, escolhendo os entrevistados, aí convidando, e logo divulgaremos para vocês. Obrigado e boa tarde. Obrigado, boa tarde, tchau, tchau.